E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma relação tóxica que eu já vivi. Na verdade, uma relação tóxica, conturbada e um pouco estranha. Várias reviravoltas, várias aventuras. Mas eu preciso deixar bem claro primeiro para vocês, porque aqui no meu canal tem muitos seguidores que são meus amigos, tem seguidores que são amigos do meu ex, desse meu último, que tem um tempo que a gente terminou. Só que não é dele que eu tô falando, tá? Deixar bem claro que é de uma relação que eu tive lá quando eu tinha meus 20 anos, 21, 22. Tem tempo. Então, deixando bem claro que é sobre ele que a gente tá falando. Esse meu último término foi um término recente. É uma pessoa incrível, uma pessoa que eu continuo amando, né? Uma pessoa que me fez muito bem. Só que a gente não deu certo, né? E tá tudo bem. Às vezes, o relacionamento, às vezes, ele serviu para dar certo por 2 anos. Tem relacionamento que dura por dar certo por 10 anos, e depois, enfim, não é que não deu certo por tempo que tinha que dar. Então não é dele que eu tô falando. Ok, deixando isso bem claro, vamos lá. Esse rapaz, eu conheci ele me mandou mensagem no Instagram, e eu lembro que tudo começou muito intenso. Eu era também, assim, bem imaturo. Ele me chamou pra conversar no Instagram, a gente ficou conversando e tal, daí ele falou assim, nossa, eu queria muito te conhecer. E eu, com 20 anos, era aquilo, a gente se entregava a qualquer paixão que aparecia. E ele me chamou para ir na casa dele, eu fui na casa dele, eu lembro até hoje. Eu fui de moto. Quando eu cheguei na casa dele, a primeira coisa que ele falou, oi, tudo bem? Tudo. Eu falei, tudo. Daí ele já pegou o celular dele e falou assim, nossa, eu acabei de receber uma transação de 100 mil reais, só que eu não sei se eu devo aplicar, se eu devo... Daí na hora eu já falei assim, nossa, mas por que ele tá me falando isso? Mas era o jeito, depois eu fui entender que é o jeito dele. Ele gostava muito dessa questão de mostrar que tem, mostrar que tinha. Só que uma coisa que não bateu muito foi que, assim, a casa que ele morava era uma casa, assim, muito simples. Muito simples a casa que ele morava. Era uma casa no fundo de uma outra casa e a casa principal tava... Não é abandonada, não. Tava desocupada. Ele morava lá no fundo, numa casinha bem simples. E parece que ele pagava um aluguel bem mais barato, porque era uma forma dele cuidar e vigiar a casa principal. Algo assim. Só sei que ele me chamou para entrar, eu entrei, a gente ficou conversando por várias horas. O que era para ser, na minha cabeça na época, um vapt-vupt, porque na minha cabeça foi com essa intenção naquela época. Acabou se tornando algo incrível. A gente passou a tarde inteira juntos, começou muito intenso. Daí no outro dia a gente começou a se falar, a gente foi se falando, quando eu vi a gente estava, entre aspas, num relacionamento. Mas eu preciso deixar bem claro alguns detalhes para vocês. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, você mora aqui, tanã, tanã, que legal. Daí ele falou assim, mora eu e o que ele falou? E meu primo hétero. Deixando bem claro que ele falou isso. Inclusive, meu primo hétero, a gente tem um estacionamento junto. Eu sou dono de um estacionamento, realmente ele era. E esse meu primo hétero, ele deixava bem claro que era hétero. Ele cuida do estacionamento, fica lá e eu fico administrando porque eu dei a maior parte, algo assim. E realmente eles tinham um estacionamento. E realmente eu percebia pelo estilo de vida que ele levava, que eu fui conhecendo ele, que ele tinha ele ganhava dinheiro. Só que assim, a gente foi saindo, a gente foi se conhecendo, foi ficando assim intenso, 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 intenso. Mas eu comecei a perceber algumas coisas. O primo dele não era nada hétero. Era mais assim, mais gay que eu e ele juntos. E naquela época eu não questionava, né? Eu falei assim pra ele, mas por que você falou que ele era hétero? Ele não é hétero, ele é gay. Daí ele falou assim, eu tava brincando. Tá, eu não capetei nada assim no ar. Mas com o tempo, aquilo de você conhecer a pessoa, no começo a pessoa é super, super fofinha, super tranquila. Com o tempo eu fui percebendo umas coisas. Ele era extremamente ciumento, ele era possessivo. Bom, naquela época eu tinha uma mania, que hoje em dia nada a ver essa mania, mas tá. Sabe o celular? Eu tenho meus dados móveis.
Naquela época, eu lembro que eu queria economizar ao máximo meus dados móveis. Daí eu deixava os dados móveis desligados o tempo todo. Só quando eu estava na rua, eu ativava meus dados móveis. Mas nada a ver, eu nem gasta. Hoje em dia meus dados móveis ficam assim, toda hora ligado, mas assim, nada a ver. Mas naquela época, eu tinha essa... Não, meus dados móveis eu só tenho que usar na rua. Na casa dos outros, na minha casa, onde tem Wi-Fi, eu ativo Wi-Fi. E eu lembro que ele me proibiu de fazer isso. Uma certa vez ele questionou e falou assim: por que que seu celular, seus dados móveis estão desativados? Daí eu falei assim: ah, porque eu não tô usando meu celular agora, a gente tá aqui junto na sua casa. E dele não, eu quero que você ative seus dados móveis. Ele tinha uma questão muito grande porque assim, ele foi muito traído. E ele projetava as traições dele em mim. Então qualquer coisa ele achava que eu ia trair ele. Daí tudo bem, eu deixei meus dados móveis, eu deixava meus dados móveis ligado. Tinha uma outra questão também, que ele gostava muito de festas, muito. E eu lembro que a gente ia para muita festa junto, tanto é que ele me apresentou para um mundo assim diferente, um mundo assim de ostentação, uma coisa assim que me incomodava muito. Mas hoje em dia eu me pergunto assim, por que que eu aceitava essas coisas? Ele era muito bonito, né? E ele gostava muito de tirar muita foto no Instagram e postar. Só que eram fotos de cueca que ele tirava. Mas assim, eu já conheci realmente ele assim. Tanto é que quando ele me chamou pela primeira vez, eu via o estilo de vida dele, eu via assim que ele bebia bastante, eu via que ele tirava bastante fotos assim de cueca, enfim, essas coisas. E ok, tudo bem. Só que assim, hoje em dia, eu, Daniel, hoje em dia assim, se eu for namorar alguém, eu quero namorar alguém que tenha a ver comigo. Na questão assim, eu sou mais tranquilo, eu não gosto muito de sair igual eu gostava antes. Então assim, se eu vejo uma pessoa que posta muita foto assim, segunda a segunda numa balada, se eu vejo uma pessoa que posta uma foto assim de cueca, ele tirar uma foto de cueca. Eu sei, tipo assim, não, tá tudo bem, ele faz o que ele quiser da vida dele. Só que assim, eu vou querer namorar alguém assim, sendo que, nossa, eu vou ser cancelado, mas eu digo assim, não tem a ver comigo. Não estou falando que a pessoa está fazendo algo errado, mas eu estou falando assim, não tem a ver comigo. Só que naquela época eu não tinha essa maturidade. Então eu lembro que chegou uma vez que eu questionei ele. Eu falei pra ele assim: nossa, e essa foto aqui que você postou de cueca? Literalmente uma foto no espelho de cueca. Daí ele falou assim: bom, Daniel, você me conheceu desse jeito. Você me conheceu eu postando foto de cueca. Você me conheceu assim. E outra, você tem que entender que eu gosto de tirar fotos assim, eu me sinto bem, mas você tem que entender que se eu estou com você, é com você que eu quero estar. Eu não penso mais em outra pessoa. Só que naquela época, gente, eu era tão que eu aceitava, que eu aceitava. E outra coisa que me incomodava muito é que ele gostava muito de beber, ele gostava muito de festa. Gostava muito. Só que assim, eu já fui em muitas festas com ele, só que eu acabei que eu não conseguia acompanhar em tudo. Porque eu trabalhava no hospital, eu trabalhava no final de semana. Então, muitas festas ele ia sem mim, muitas baladas. Só que na minha cabeça, oca, naquela época, ele estava me avisando, então não tinha problema. Ele falava assim: Daniel, a gente tem que ter confiança um no outro. Então, assim, hoje eu vou numa festa. Tudo bem pra você? Daí eu lá no trabalho falei: não, tudo bem. Daí, mas assim, na minha cabeça não tem sentido. Teve uma vez que a gente foi numa praça pra beber. Cara, hoje eu não me vejo mais sentado numa praça na madrugada bebendo, mas enfim. Foi eu, minhas amigas e ele, e o primo dele. Daí a gente ficou bebendo até umas 3 horas da manhã, foi super legal e tal. Como eu tinha trabalhado, eu falei assim, bom, já tá na hora de ir embora, 3 da manhã, vou pra minha casa, estou cansado. Daí ele falou assim, ah, você se importa, Daniel, se a gente for, se for eu e meu primo numa adega, continuar bebendo? Daí eu falei, não, pode ir. Mas porque naquela época eu pensava, eu não posso ser controladora. E eu realmente fui pra minha casa, mas pensando, nossa, foi tão legal, a gente tá bebendo aqui desde as 10 horas da noite, já é 3 da manhã, por que que quer beber mais ainda? Daí no outro dia chegava uma mensagem dele falando, Daniel, da adega a gente acabou finalizando um rolê numa balada, tudo bem?
E naquela época eu meio que aceitava. Teve uma outra vez que tava eu com ele na casa dele. Daí ele falou assim, nossa, vamos pra uma balada? Daí eu falei assim, eu não quero ir hoje numa balada, não. Ele, vamos, por favor. A gente agora é 11 horas, 1 hora da manhã a gente volta. Daí eu falei assim pra ele, ai, tá bom. Porque eu era muito de querer agradar a pessoa. Mas, cara, eu fazia tanta coisa que eu não queria fazer. Daí a gente foi pra balada. E eu lembro assim, nitidamente, ele chegava na balada, ele parecia, como posso explicar? Sabe aquele cocô que chega e vem as moscas? Parecia isso. Quando ele chegava na balada, enchia de gente em volta dele. Enchia. Ele começava a pagar drink pra todo mundo, sabe? E eu falava pra ele falava assim, fulano, falava pra ele, olha, porque eu sempre fui uma pessoa com bastante pé no chão. Na minha cabeça, eu pensava comigo, olha, se eu ganhasse o que ele ganha, porque eu via, gente, eu via ele pagando no final da festa R$ 700, teve uma vez que ele pagou R$ 1.200 no final de uma festa, só com combo. E eu falava assim pra ele, olha, essas pessoas que estão chegando em você não são seus amigos. Eles estão interessados no que você pode proporcionar para eles. Ele falava assim, Daniel, deixa, vamos curtir o momento. Daí eu falava para ele assim, tipo, olha, você não tem vontade de, sei lá, evoluir, questão de investir num imóvel, você mora lá, qual que é o problema de morar naquela casa? Eu falei, não, só tô falando. E assim, eu percebia, meu, não é uma pessoa para mim. Só que naquela época eu estava tão dependente, assim, eu tava dependente emocionalmente, que eu meio que ignorava tudo isso. Nessa festa, teve uma festa que a gente foi, que aconteceu um episódio muito engraçado. Não, não é engraçado, é um episódio meio tenso. Ele chegava na festa, ele segurava na minha mão assim, ele apertava com tudo assim a minha mão. Ele era assim, bem possessivo. Só que naquela época eu pensava, nossa, ele tá afim de mim. Já que ele tem todo esse ciúme, né? E eu lembro que chega uma hora que ele falou assim, olha, eu vou no banheiro. Daí eu falei, não, tudo bem, eu espero você aqui fora. Quando ele foi no banheiro, chegou um rapaz em mim e perguntou assim se eu era hétero. Tipo assim, eu acho que o rapaz queria ficar comigo. E eu falei assim, não, eu sou só pra ele ir embora. Só que nisso, ele viu, esse ex aí meu, viu eu falando com ele. E falou assim, não, o que que ele veio falar pra você? Daí eu falei assim, ele veio perguntar se eu era hétero, eu falei que sim. Daí ele falou assim, Daniel, mas por que que você não falou que você estava comigo? Que você namorava? Resumindo, ele criou um caos com isso. Brigou comigo a festa toda, enfim. Daí no final, eu lembro que ele segurou minha mão com força, me puxou até esse rapaz e falou assim, olha, ele é meu marido. Você tá ligado? Então você tira o olho dele. Tipo assim, uma atitude extremamente assim, violenta. E ele tava muito bêbado. Daí eu falei, vamos embora. Já é quase 4 horas da manhã e você falou que a gente ia embora 1 hora da manhã. Ah, Daniel, não enche o saco. Se você quiser ir embora, vai você. E eu peguei e fui. Daí ele veio atrás de mim, daí a gente começou a gritar na rua. Gente, que coisa. Era estresse atrás de estresse. Agora eu vou contar pra vocês um episódio que aconteceu, meio cômico, mas assim, meio estranho. Eu conto? Eu vou contar. A gente tava naquela casa, no quarto, daí a gente tava lá, enfim, namorando assim no quarto. Nisso, só que vocês me entendem, né? Nisso, eu olho pra janela, tava tudo muito escuro. Eu olho pra janela e eu vejo o primo dele olhando. Daí, na hora, eu pego e falo assim, o fulano tá ali. O fulano tá ali. Ele falou, o quê? Ele ficou muito nervoso. Ele deu um socão na parede, assim. E ele falou assim, foi falar com o outro. Daí eu falei, se calma, se acalma, se acalma. É que eu tô tentando não falar os nomes, por isso que eu tô falando fulano, enfim. Eu falei, se acalma. Ele começou a chorar. Daí ele foi enfrentar o outro. Você estava olhando a gente? Não sei, começou a gritar. Daí nisso, ele falou, não, não era eu. Alguém deve ter pulado nessa casa, algum bandido, e deve estar... E foi um bandido. E ele olhou assim pra mim, e eu, pra abafar a situação, eu falei assim, eu devo ter me confundido. E nisso, o primo ligou pra polícia,
Foram 3 polícias lá na casa, começaram a olhar o quintal, e eu sabia que era ele, mas eu fingi de louco. Daí falou assim, alguém deve ter pulado aqui. Daí esse meu ex olhou pra mim e falou assim, Daniel, olha o que você causou. Olha o que você causou, começou a gritar comigo. Você tem que ter certeza antes de afirmar as coisas. Daí eu pedi desculpas. Enfim, foi BO atrás de BO. Algumas vezes eu cheguei aí no estacionamento dele e eu lembro que toda hora chegava um rapaz de bicicleta e entregava uma bolsinha para ele. Ele falava que era troco de estacionamento. E naquela época, gente, eu acreditava. Eu acreditava, mas não era coisa nenhuma, era outra coisa. Bom, resumindo, a gente ficou uns meses juntos. E assim, tava tudo muito intenso, né? Ele com aquele, eu fui aguentando aquele ciúme dele, eu aguentando aquele ciúme, eu passando por essas situações, ele em festa, eu ficando triste porque ele tava indo em festa, eu aguentando, tipo assim, ele postando foto sensual. Eu me via numa situação onde eu não estava feliz, eu me via numa situação tóxica com uma pessoa que bebia bastante, com uma pessoa que vivia enfiada em balada, com uma pessoa ciumenta, com uma pessoa agressiva, com uma pessoa narcisista, com uma pessoa que postava fotos de cueca e eu não podia falar nada, porque senão eu era inseguro, igual ele falava, ou eu não estava confiando nele. Eu aguentava eu em casa, eu sabendo que ele ia para uma balada, mas tá tudo bem porque ele estava me avisando, então não tinha problema. Até que um belo dia, do nada, ele chega em mim, era próximo ao carnaval. Ele fala assim, Daniel, eu acho melhor a gente terminar. Daí eu falei assim, por quê? Daí ele falou assim, porque eu acho que você está intenso demais. Gente, vocês acreditam nisso? Daí a gente terminou. Mas assim, ainda bem que isso aconteceu, porque senão eu não teria coragem de terminar. Eu gostava muito dele, só que naquela época, e hoje eu olho e falo assim, gente, como eu era imaturo, como eu não tinha inteligência emocional, como. Cara, hoje eu olho e tenho vontade de me bater, mas naquela época, enfim, foi uma das minhas primeiras paixões que eu tive. Depois que a gente terminou, eu segui minha vida. Só que assim, ele tentou voltar comigo, mas assim, eu já tinha superado e eu não quis mais. Mas assim, não tinha sustento nisso. Mas agora é aí que vem a reviravolta que eu vou contar pra vocês. Depois eu fiquei sabendo que, na verdade, esse primo dele não era primo dele, era ex-marido dele, eles moravam juntos naquela casa. Daí que eu fui associando algumas coisas. Por quê? Porque eu percebia que esse primo dele ficava muito mal quando a gente estava junto. Ficava muito mal. Teve uma vez que a gente estava lá no quarto assistindo um filme, daí esse ex dele, que agora eu falo que é ex, que naquela época era primo, se deitou no chão e começou a, tipo, chorar no chão. Daí ele chegou e falou assim, ô fulano, para de graça. Levanta daí, levanta daí. E assim, eu não percebia nada disso. Daí eu fui falar com ele, falei, mas o que tá acontecendo? Daí ele falou assim, ele me dá muita atenção. Quando você chega aqui, é só você, ele esquece que eu existo. Mas, meu, cara, como naquela época eu não via esses sinais, eu não enxergava, eu não tinha essa malícia, não percebia. Mas também que me incomodou muito é porque, assim, quando eu tava lá naquela casa, eu vou falar o primo pra vocês entenderem. O primo dele tava muito em cima de mim. Muito em cima de mim mesmo. Bem, coisa assim, bem obscena. Só que eu tinha tanto medo de contar pra ele, de acontecer alguma briga, que eu meio que ficava quieto. Então, meu, eu fui aguentando muita coisa ali. Sabe, ele ia pro banheiro assim, da primo dele vinha assim, daí eu falava assim, para. Fui aguentando essas coisas. Depois eu fui entender, porque, sei lá, se era ciúmes, se era uma competição ali, o que que era. Bom, agora a reviravolta foi essa, agora uma outra reviravolta. Meses depois, eu recebi uma mensagem que esse meu ex tinha falecido. Faleceu, por quê? Porque os dois foram numa festa em São Paulo. Esse meu ex,
Eu falo ex, mas pra vocês entenderem. Bebeu muito, usou muita droga e teve overdose. Foram os dois juntos, porém, o primo queria ir embora mais cedo, o ex não queria ir embora mais cedo, queria continuar na farra. Daí o primo deixou o ex lá pra voltar mais cedo. Resumindo, a história é essa. Uma história um pouco mal contada, mas na época eu lembro que eu fiquei muito mal, eu chorei bastante. Chorei muito, fiquei assustado. E até que eu lembro que o nosso último contato, a última vez que eu vi ele vivo, eu tava numa balada, na fila de uma balada, eu vi ele todo de branco, na fila. E eu dei meia volta e ia embora, que eu não queria ficar na mesma festa que ele. Só que nisso ele veio correndo atrás de mim, ele quis me abraçar, eu não quis abraçar ele. Daí eu falei pra ele, por que você tá todo de branco? O ano novo é só daqui 2 meses. Daí ele falou assim, eu gosto de usar branco. Realmente ele gostava. E foi a última vez que eu vi ele, pra vocês verem. Mas muitas coisas eu acho que é escolha. Não adianta, muitas coisas são escolhas. Mas, assim, foi um relacionamento, assim, que eu vivi bem tóxico. Uma relação muito nada a ver. Que hoje em dia é óbvio que eu consigo enxergar vários sinais que naquela época eu não enxergava. E é uma coisa que eu levo pra vida. E foi uma relação que me travou de conhecer outras pessoas por muitos anos. Mas depois eu conheci esse meu não atual, não é meu atual não. Esse meu último namoro foi muito bom. Eu vi que são pessoas e pessoas, mas hoje em dia eu tô tranquilo. Tô solteiro, tô tranquilo. E hoje em dia tudo que eu quero e busco em alguém é uma relação tranquila, uma relação saudável, uma relação com confiança, uma relação que eu não tive nessa daí que eu contei pra vocês. Então hoje em dia qualquer sinal assim de ciúme que eu veja, qualquer coisa que eu veja no começo, eu evito, sabe? Sei lá, uma pessoa me chama no Instagram, oi, tudo bem? Quero muito conhecer você. Daí você olha, você fala assim, olha, bom, essa pessoa tem esse perfil, não combina comigo, não é o que eu quero agora. Então fala, vamos ser amigo. Mas eu acho que em certas situações a gente se coloca. Então sempre quando eu tô conhecendo alguém, os primeiros sinais eu fico esperto. E não adianta você falar assim, eu não gosto disso. Mas ele vai melhorar, não melhora. Então eu aprendi. Aprendi. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não sei se eu soube contar direito pra vocês. Eu tava num. É que na verdade hoje apareceu uma lembrança dele pra mim, no meu Instagram. Apareceu a foto assim que a gente tinha postado há anos atrás. Eu lembrei e falei, vou trazer pro canal um conteúdo. Daí eu fui falando e fui lembrando. Bom, é isso. Até o próximo vídeo e tchau.